Neste vídeo hoje vamos desconstruir uma ideia de que é o que as outras pessoas pensam de nós. Isto é cada vez mais importante nos dias de hoje. E, conforme as gerações, tem o seu peso mais ou menos na sua socialização. Eu tenho um outro vídeo no meu canal no YouTube, que podem ver em complemento com este, que é porque é que nós precisamos de agradar os outros, não é? Tudo isto envolve a nossa necessidade de pertença. É isso que nós vamos hoje desconstruir aqui neste vídeo, é porque é que nós nos preocupamos tanto com o que os outros pensam de nós, não é? Ora, vamos lá. Não é? Ora, nós somos seres sociais, não é? Sendo seres sociais, precisamos dos outros, vivemos com os outros, não é? Se nós não precisarmos socializar, este peso do que pensam de nós é menor, não é? Mas no nosso dia-a-dia, e a maior parte das pessoas que estão a ver este vídeo, vivem entre pessoas. E quando eu digo pessoas, estamos a falar das vários núcleos onde nós funcionamos. Familiares, amigos, relações, desconhecidos, conhecidos e as redes sociais, não é? Tudo isto são pessoas, não é? É uma socialização. Nós somos educados para pertencer a algo, não é? Pertencer a uma família, pertencer a um grupo. Por isso é que nós estamos, em nível de sociedade, classificados, não é? Quando falam que a pessoa está rotulada, é porque está classificada em determinado grupo nessa sociedade, não é? Quem tem fé, quem partilha interesses políticos, quem faz mal aos outros, não é? Quem só sabe viver para os outros. Tudo isto são grupos, não é? Grupos e subgrupos. Nós dependemos, muitas vezes estamos inseridos em grupos e subgrupos, não é? E nós treinamos durante a nossa vida toda a agradabilidade, não é? Desde criança que somos potenciados a empresta, diz obrigado, por isso o outro é importante na nossa dinâmica de relação. E o nosso treino é que quando nós somos agradáveis temos benefícios bons. Quando não somos agradáveis temos benefícios maus. Olha, neste treino nós escolhemos sempre por agradar. Ora, o que é que as outras pessoas pensam de nós? Por isso, em que é que isto influencia em nós, no nosso pensar? Ora, nós temos medos, não é? Por isso, muitas vezes, até temos ansiedades em relação a estas situações, do que é que as pessoas pensam de nós. Quando vamos para um encontro amoroso a primeira vez, ou nos inícios, temos sempre muito medo, não é? Que a outra pessoa pensa de nós, porque nós queremos agradar, queremos aquela pessoa, não é? Queremos pertencer, queremos ser um duo. E nós antecipamos isto. Por isso, nesta ansiedade há sempre medos. Ora, que medos são estes? Medo das famas, não é? Todos nós vamos tendo rótulos com a nossa socialização e isto cria famas. Famas de ser boa pessoa, famas de dizer sempre não, famas de dizer sim, famas de gostarmos de agradar, famas de darmos sem querer nada em troca, famas de amarmos muito, famas de aturarmos tudo, famas de que não vamos embora, famas de que aturamos, famas de que permitimos. Isto são famas, por isso nós temos medo das famas, não é? Do que é que vão dizer de nós, não é? Temos medo, obviamente, da rejeição. Porque se a nossa função social é pertencer a algo, não gostamos depois de ser rejeitados por esse algo, ou alguém ou um grupo, não é? Temos medo do contágio do que dizem de nós. Porque muitas vezes não é o que aquela pessoa está a dizer de nós, é o que aquela pessoa pode, muitas vezes, dizer a outras pessoas. E aqui nas relações, muitas vezes, os parceiros e as parceiras, quando querem fazer chantagem emocional, dizem muito isto, não é? No sentido de que deixa ver até os teus amigos ou a família descobrir quem tu realmente és. Ora, na prática, estão a ameaçar com o contágio de dizerem o que estão a dizer a nós às outras pessoas, não é? Muitas vezes pode não ser verdade, mas não deixa de ser um medo, não é? Nós, muitas vezes, temos medo deste contágio, do que é que dizem de nós, não é? Podemos ter medo porque é verdade, não é? Nós somos muitas personas, por isso em cada contexto nós somos um determinado tipo de pessoa. Com a família somos uma, com os nossos parceiros e parceiras somos outras, com os nossos filhos somos outras, no trabalho somos outras. Por isso nós vamos adaptando aos contextos e muitas vezes há algumas personas nossas, por isso algumas personagens nossas que criamos, que só são conhecidas de poucas pessoas. Obviamente nós não queremos que as pessoas saibam algumas coisas que nós só queremos que algumas pessoas saibam. Por isso temos medo sempre, muitas vezes, de que partilhamos às vezes com as pessoas erradas algumas situações e temos medo de que essa pessoa use essa informação contra nós. Medo porque é verdade.
Não é? Muitas vezes não tem que ser mentira para nós termos medo. Às vezes pode por ser verdade, mas que a maior parte das pessoas que nos conhecem não sabem que nós temos aquele pensar, aquele sentir, aquela prática, aquele gostar, porque são situações que nos diferenciam. São coisas muito nossas que nós só partilhamos com determinadas pessoas. Por isso é que temos que escolher bem as pessoas, obviamente. Não é? Ora, isto tudo porque nós temos medo que descubram estas personas, não é? Nós, quanto mais medo temos do que as outras pessoas pensam de nós, é porque nós temos muitas personagens, não é? Se nós, ao amadurecermos, por isso ao envelhecermos, vamos deixando cair algumas personagens que criamos e passamos a ser uma personagem mais coerente, a nossa, que na prática é o nosso verdadeiro eu. Por isso já não ligamos tanto ao que as outras pessoas dizem, né? Mas adolescência, pré-adultos e muitos adultos ainda andam ali naquela situação de que, como são várias personas com vários grupos e várias pessoas, têm muito medo do que é que as pessoas pensam de nós, não é? Ora, vamos só desconstruir aqui uma situação de que, quando as pessoas pensam de nós, o que é que as pessoas pensam de nós tem vários estágios. É isto que nós vamos falar agora, para vocês também perceberem porque é que as pessoas, porque é que é tão importante para nós o que é que as outras pessoas pensam de nós, né? E como é que isto funciona a nível relacional, né? Há 4 estágios. Há o estágio do desinteresse, o estágio do interesse, o estágio da necessidade e o estágio da obsessão. Ora, o que é um estágio de desinteresse? São pessoas que não nos conhecem, nem têm a ver com a nossa pessoa ou nossas personas, né? Não nos conhecem. No dia-a-dia, é a pessoa que nos sorri quando vamos tomar um café, a pessoa que nos diz bom dia, o taxista, as pessoas que na prática não são desconhecidos, mas que todos os dias nos veem nos nossos circuitos, não é? Ora, estas pessoas na prática olham para nós e contam sempre as nossas qualidades. Nós somos simpáticos, ou dizemos bom dia, o falarmos, o elogiarem, nós respondemos ao elogio com um obrigado, e é muito simpático ou simpática, não é? Por isso, aqui há uma relação quase que na prática nós vemos só o bom da pessoa, não é? Quando há, no estágio do interesse, por isso, quando alguém está interessado em nós ou nós em alguém, não é? As pessoas, nesta relação de conhecimento, querem sempre saber o que é que as pessoas podem dar. O que é que nós damos ao outro e o outro nos dá a nós, não é? Porque conhecer é isto mesmo, não é? O que é que esta pessoa me dá, acrescenta, me beneficia, não é? Muitas vezes, algumas pessoas de bom coração não estão nesta negociação. Dão, mas não querem nada em troca. Ora, estas são as melhores pessoas para depois o que é que pensam de nós. Porque nós damos tudo e depois falam mal de nós e nós sentimos o quê? Ingratidão, não é? É aqui que nós temos de ter muito cuidado porque isto tudo é uma negociação entre pessoas, não é? Depois há o estágio da necessidade. Há pessoas que precisam de nós. Podemos pôr aqui no âmbito da família, no âmbito das relações amorosas, no âmbito das relações profissionais. Ora, muitas vezes estas pessoas podem fazer chantagens connosco sobre o que conhecem de nós, não é? Utilizam muito isto para estas chantagens emocionais que fazem muitas vezes, não é? Quando querem alguma coisa, vão lá buscar aquela situação que aconteceu e que ninguém sabe, ou pouca gente sabe, ou que nós temos medo que as pessoas saibam, e fazem estas chantagens. Por isso aqui é como necessitam de nós, utilizam o que conhecem de nós contra nós, não é? E depois há o estágio da obsessão, não é? Há pessoas que estão tão obcecadas por nós que, na prática, ao contrário dos desinteresse em que só procuram as qualidades, na obsessão só nos procuram os defeitos. Por isso andam sempre à procura dos defeitos para nos chantagear, não é? Isto nas relações, então, é o pão nosso de cada dia, não é? É uma pessoa, muitas vezes, temos parceiros e parceiras a chantagear os parceiros e as parceiras, até com as próprias famílias, no sentido de, ai, se souberem isto de ti, ai, se soubessem isto de ti, não é? E isto é o medo que nós temos do que é que as pessoas pensam de nós e podem dizer de nós, não é? Uma coisa é certa, que é importante, nós temos que saber escolher e selecionar as companhias. Escolher é no sentido das pessoas que não nos são família, escolhemos as pessoas que nos são benéficas ou não. Na família, as pessoas dizem, ai, mas é família. Não, é família, mas nós aqui não escolhemos, mas podemos selecionar. Não é por ser família que nós vamos permitir chantagens, abusos, agressões, ou que andem para aí a dizer coisas de nós, sobre nós, não é? Temos que saber, ao escolher ou selecionar, isto é muito importante para nós, no dia-a-dia, não é? Estarmos ajustados, não é? Porque senão na prática andamos sempre refém do que é que as pessoas pensam de nós, não é? Ora, como é que nós devemos lidar com o que as pessoas pensam de nós, não é? Ora, nós temos que ter interesses em comum com as pessoas com quem lidamos, não é?
estarmos inseridos em contextos onde nós estamos muito desajustados. Uma pessoa que está num grupo que acredita e promove a fé e ser ateu, obviamente pode estar nesse grupo, mas está desajustado, não é? Uma pessoa acreditar no amor interno e na fidelidade, estar num grupo onde a infidelidade é praticada, está desajustado. Por isso, nós temos muitas vezes que ver os interesses em comuns que existem nos grupos onde nós estamos. E os grupos pode ser só uma pessoa, não é? Às vezes, na escolha dos parceiros e parceiras, nós temos que ter isto falado antes de entrarmos numa relação. Por isso, antes dela passar a ser emocional. Não é? Porque os interesses em comum potenciam a tolerância. Não é? Se eu fizer um erro e a outra pessoa cometeu o mesmo erro, há aqui uma tolerância para o erro. Não é? Isto é importante. Não é? Ora, nós também, precisando dos outros, estamos a potenciar o sacrifício. Se eu preciso daquela pessoa, às vezes sacrifico o que penso, o que digo, o que tolero, o que aceito, o que permito, para pertencer àquela pessoa, àquele grupo. Não é? Por isso, quando precisamos, temos aqui um bocadinho mais da dimensão sacrifício. Não é? Quando nós não precisamos das pessoas, nós podemos ser nós próprios. Por isso, não precisamos das personas, somos nós. Não é? Quer as pessoas gostem ou não gostem. Não é? Aqui já tem que existir um eu forte. Não é? O que o outro pensa de nós não me... Posso ouvir, posso até não gostar, mas não me incomoda. Não é? Não me limita, não me condiciona. Não é? Ora, ainda por cima, quando as pessoas nos são indiferentes, é tolerância zero. Não é? Há pessoas mesmo que nós dizem, sei lá, mentes muito, não é? Ou o que tu gostas é de usar as pessoas e deitar fora, ou és tão boa pessoa, mas é só para os outros. Por isso, quando vão às nossas qualidades e defeitos, numa situação quase de agressão verbal, nós temos que ver que é tolerância zero, obviamente, não é? Algumas pessoas até temos que fazer queixas nas autoridades, que é o que essas pessoas merecem, não é? Quando nos verbalizam abusos, ofensas, ameaças, ou passam à parte física, a parte da ação da agressão. Não é? Por isso, quando o público nos é indiferente, nós temos que ter tolerância zero. Não é? Muitas vezes a tolerância zero tem que entrar até quando o público não nos é... pode ser pessoas que gostamos ou pessoas de família, mas quando entram nos abusos e nas ofensas, a queixa obviamente tem que ser equacionada, não é? Porque se não houver tolerância zero, as pessoas vão utilizar isto contra nós, mais cedo ou mais tarde. Não é? Quando nós não gostamos do público, nós impomos quem somos. Não é? Ou, muitas vezes, quando o público é demasiado grande, nós também temos que ser nós próprios. Não é? Isto vemos muito nos atores e nas atrizes. Não é? Ou pessoas conhecidas das televisões, pessoas que têm públicos muito grandes, ou os youtubers, ou os influencers. Não é? São pessoas que não podem andar a ligar ao que as massas dizem. Porque uma coisa é quando o grupo começa a crescer demasiado, o que dizem pode condicionar a pessoa. Não é? Ora, a pessoa tem grupos porque tem alguma individualidade, ou alguma especificidade, ou alguma diferença que a diferencia dos outros. Porque nem todos nós temos grupos de milhões de pessoas ou de milhares de pessoas a seguir. Não é? Por isso, quem tem que apostar no diferente que é. Não é? Quando nós temos medo do público é que é mau. Então, nestas situações de públicos muito grandes, temos medo deles, é complicado. Por isso, deixamos de dizer o que pensamos, deixamos de ser quem somos, para nos adaptarmos aos públicos. Ora, isto não tem lógica nenhuma. Não é? Muitas pessoas sofrem mesmo as chantagens dos públicos, e nós vemos às vezes pessoas das redes sociais ou nas televisões, muitas vezes até pela idade são ainda imaturos, e que têm muitas chantagens dos públicos. Os públicos começam e ainda por cima hoje com as redes sociais, que isto parece fogo no mato, é no instantinho que se começa a dizer determinada coisa a determinada pessoa. Se nós tivermos medo desta chantagem do público, temos a tendência para ser o que os públicos querem que sejamos. Ora, aí nós perdemos a nossa diferença e deixamos de ter os públicos. Por isto é quase uma pescadinha de rabo na boca negativa. Não é? Porque há muitos abusos dos públicos. Não é? Hoje em dia uma pessoa pode ser um sucesso e amanhã já é uma desgraça. Não é? Hoje é um herói, amanhã é a pior pessoa do mundo. Não é? Isto das redes sociais veio desvirtuar um bocadinho o que pensam de nós. Porque às vezes temos que pensar, é realmente o que as pessoas pensam de nós? Porque a maior parte destas pessoas nas redes sociais, cara na cara, olho no olho, não nos diziam o que escrevem, não é? O anonimato das redes sociais também potencia muito esta agressão do que os outros pensam de nós sobre nós, não é?
se nós acreditamos em algo, pensamos algo, vivemos regidos por esse algo, independentemente de ser 1 ou 1 milhão, nós não temos que mudar. É isto que nós somos, não é? Aqui envolve um bocadinho a maturidade. A maturidade é muito importante no que as outras pessoas pensam de nós, não é? Em consulta de psicologia, o que é que nós fazemos sobre esta temática? Porque isto é muito importante. Desde a criança de 6, 7 anos nas escolas, nos grupinhos, não é? Que hoje em dia quem não tem um telemóvel topo de gama ou uma chapetilha XPTO já é rejeitado, não é? Ou quem não gosta de determinado grupo de música ou um jogo específico também é logo posto de parte. Isto já começa muito cedo, não é? Este tipo, o que é que pensam de nós, não é? Porque temos que, cada vez estamos mais condicionados. Os adolescentes depois, impressionante como é que muitas vezes até se viram contra as famílias porque aceitaram as chantagens dos grupos, não é? Há pais e mães que chegam às consultas clínicas a dizer de repente o meu filho ou a minha filha mudou de dia para a noite. Esta pessoa não é a pessoa que eu conhecia, não é? Ora, esse adolescente, ele ou ela, está a ceder às chantagens dos grupos. Tem que ser assim para se adaptar àquele grupo. E como ele ou ela querem pertencer ao grupo, depois vão contrariar quem não quer. E geralmente nós não queremos os nossos filhos envolvidos em grupos que fumem, que droguem, que roubem, que sejam racistas, que não estudem. Né? Na parte da educação, os filhos têm muita rebeldia. Por isso nós temos de estar atentos aqui a quem são os públicos que estão a condicionar os nossos filhos. Não é? Os pré-adultos e os adultos, obviamente, depois, como querem relações, não é? Adaptam-se a tudo. Há casais muito felizes que, se nós entrássemos dentro da vida daquelas pessoas, nas casas daquelas pessoas, aquilo são vidas desgraçadas, não é? Mas criam as personas, não é? Para viverem felizes, não é? Isto de hoje em dia, as pessoas a pensarem que o amor é para sempre é uma grande chantagem emocional, porque se eu acredito que o amor é para sempre, isto é muito educação feminina, adapta-se a tudo, por isso a potência é o sacrifício, não é? Vai tolerando, permitindo, deixando, e de repente aquilo não é para sempre, sente a injustiça, sente que foi enganado ou enganada, não é? Isto é muito... tem tudo a ver com os públicos, o que é que pensam de nós, o que é que dizem. Por isso, o que é que nós fazemos aqui em consulta de psicologia? Ensinamos individualidade, não é? Todos nós somos diferentes, não há iguais. Até mesmo gêmeos têm personalidades diferentes. Por isso, o importante é nós gostarmos do que somos, não é? Ora, descascamos aqui as personas todas, não é? Quantas personas tem esta pessoa? Em que grupos é que está inserido? Porque é que é assim em determinado grupo? O que é que levou a criar a persona? Isto em consulta clínica é importante também. Empoderamos depois esta pessoa em determinados contextos. Não é? Há pessoas que pensam que tem que ser no trabalho como é em casa, ou em casa como é no trabalho, ou com os amigos. Não. Cada dimensão tem as suas limitações e os seus, a sua maneira, a maneira de nós lidarmos. Identificamos as más companhias, porque nós nem sempre estamos bem acompanhados. Isto é importante para nós selecionarmos públicos. Não é? Temos que ver e assumir, e isto nós fazemos muito em clínica, as nossas qualidades e os defeitos, não é? Que é para nós vermos onde é que as pessoas nos podem usar, ou chantagear, ou abusar, ou ir falar mal de nós, não é? Basta uma situação muito simples, olha, esta que eu vos vou dizer. Hoje em dia, numa conversa de grupos, por exemplo, de homens ou de mulheres, não é? Se falarmos de sexualidade, nós vemos logo particularidades que algumas pessoas gostam que, na prática, as exclui logo dos grupos, não é? Por isso, nós estivermos num grupo de pessoas, até vamos por aqui a hipótese de adultos, e dizemos que gostamos de sadomasoquismo, e o grupo não sendo um grupo de sadomasoquismo, nós, na prática, temos uma individualidade que é nossa, mas que o grupo em si, ou pela curiosidade, querer saber o que é, ou não gostar, ou não aceitar, pode-nos excluir, ou pode falar mal de nós, que é isto, o que é que pensam de nós. Por isso, quem gosta de sadomasoquismo cala-se, não é? Por isso cria uma persona aqui de que a minha pessoa não gosta de sadomasoquismo. Estão a ver? Ora, nós estamos a adaptar aos públicos, não é? Sadomasoquismo é algo que nós praticamos com alguém, não é com o grupo. Por isso o grupo não tem que saber determinadas características da nossa vida, não é? Mas nós muitas vezes entregamos tudo isto porque na altura da negociação de entrarmos em grupos ou entrarmos em relações, dizemos tudo. Hoje em dia, digo-vos uma coisa, entrarmos em relações, pessoas adultas, obviamente, não é? Contando todo o nosso passado, é a pior coisa que pode acontecer. Porque as mulheres falam todo o passado, os homens não é? Porque os homens o que querem ouvir é tudo o que
para um dia mais cedo ou mais tarde utilizar isso contra a pessoa, não é? Por isso, é uma nova relação, é ali que começa. Esta relação não começou antes, por isso o antes não interessa, não é? O que não quer dizer que nós não queiramos saber determinadas coisas do passado daquela pessoa, não é? Se eu tenho filhos, a pessoa tem filhos, vamos nos juntar, eu quero saber como é que esta pessoa foi pai ou mãe na relação anterior, obviamente. Porque no futuro, né, temos filhos em comum, queremos saber como é que vai lidar com isto. Não, o que eu estou a dizer é nós não temos que dizer os erros que fizemos, com quem fizemos, quando fizemos, porque na prática isso vai ser usado tudo contra nós, não é? Ora, temos que assumir que somos diferentes em alguma coisa. Não é? Se nós formos diferentes, nós somos muito bons naquilo em que fazemos. Se nós nos juntamos ao grupo, são todos gostam daquilo, todos fazem daquilo, começamos a perguntar quem é bom e quem é que é mau. Não é? A maturidade é muito importante aqui nas escolhas dos públicos. Não é? Não há maior prisão do que nós andarmos dependentes do que é que os outros pensam de nós.